Shalom, shalom a todos. Eu quero começar aqui uma live de última hora, assim, rapidona, que eu vou estar fazendo e falando de algo assim tremendo que nós tivemos de Deus com relação ao ano novo judaico de 5.781. Esse ano novo começou no dia 18, agora do mês de setembro, e eu quero dizer para os irmãos que eu tive um sonho, e nesses dias do começo do ano judaico, e eu sonhava que eu via muitas lâminas com fórmulas, era como se fossem procedimentos de cura, eram lâminas que tinham procedimentos de cura, eram lâminas onde tinham fórmulas para curar. Mas eram muitas lâminas, né? E aí eu vi aqueles comentários assim no sonho, mas é muita cura, é muito remédio, é muita coisa, sabe? E aquele sonho foi ficando forte, e eu no sonho eu comecei a entender que aquilo ali era um remédio que Deus iria dar às nações, eram muitos remédios. Depois eu acabei descobrindo, quando eu fui caminhar, na caminhada, logo após eu acordar do sonho, que eram 21 remédios. E aí eu fiquei indagando assim de Deus, digo, Deus, esse sonho tem algum sentido? Porque antes de eu acordar, eu senti que era me dado, como se fosse um comprimido, um remédio. Um daqueles remédios era me dado. E quando eu comecei a caminhada, eu indaguei assim o Senhor, digo, Senhor, um remédio, digo um remédio para a igreja, um remédio. E o Senhor me levou ao texto de Apocalipse 22:1, que diz, né, então me mostrou o rio de água da vida, né, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem, do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Quando o Senhor me mostrou esse versículo, eu fui entender que é um remédio espiritual. Mas eu ainda estava assim em dúvida, mas eu senti uma grande força, como se eu tivesse bebido um comprimido daqueles, um remédio daqueles, no sonho ainda, e eu acordei com muita força, uma coisa estranha. E eu costumo, todas as manhãs, eu acordo e dou 5, 6 voltas no condomínio. E o Senhor me disse assim, para você saber que é real e que o sonho, eu estou te mostrando algo da minha parte, você vai andar 15 voltas e não vai cansar. E eu comecei a dar aquelas voltas e acabei dando as 15 voltas e não cansei. E veja só, enquanto eu estava dando essas voltas, o Senhor me falou que eram 21 remédios, né? 21 procedimentos celestiais que ele iria fazer na terra. E eu nem tinha me dado conta, irmãos, quando eu fui somar 5.781, que é um novo ano, dá 21. E então eu tive uma revelação do Senhor que este ano de 5.781, que começou no dia 18 de setembro, será o ano da cura da igreja, onde o Senhor vai começar um processo de cura da igreja. Veja só, irmãos, para que você entenda isso. Eu assisti uma live do irmão Asaf, meu amigo Asaf Borba, que é um tremendo adorador que vocês devem conhecer, daqueles adoradores da velha guarda, aquele louvor lindo, né, antigo, lindo e sempre atual. E eu vi ele falando sobre a pandemia numa live, e de repente alguém pergunta para ele assim, diz, Asaf, o que Deus te falou sobre essa pandemia? Aí ele disse assim, quando começou essa pandemia, eu me assustei com tudo aquilo, eu fui falar com Deus, perguntar a Deus, e Deus me falou que era para mim limpar a rede, né?
Ele disse assim, e aí ele disse assim, você lembra quando Jesus, os discípulos deles, os pescadores, Pedro, havia lançado a rede, eles não tinham pego nada, e o Senhor disse assim, limpa a rede. E aí Asaf disse assim, aí eles foram tirar os tocos, os amaranhados que tinha na rede, as sujeiras que tinham na rede, e depois que eles limparam a rede, o Senhor mandou eles jogar a rede novamente, e quando eles jogaram a rede veio cheia de peixes, né? E aí o Asaf disse assim, e eu comecei a limpar minha rede, e eu estou mudando tanta coisa na minha vida, eu estou mudando tantos pensamentos, a minha cabeça está sendo mudada, transformada, eu estou limpando a rede. Irmãos, e eu vi aquilo e fiquei pensativo naquilo, digo, meu Deus, que coisa tremenda isso aí, e eu comecei a pensar algo que eu nunca tinha pensado, né? Porque nós aprendemos uma coisa com o Senhor, outra com outro irmão, e Deus vai falando para uma coisa, para outra, e nós acabamos formando uma fotografia, nós acabamos formando um entendimento daquilo que Deus quer nos falar, e que nós muitas vezes temos tanta dificuldade para entender. Mas veja só, quando o Senhor convoca Pedro e faz um desafio a Pedro para que ele deixasse de ser pescador, o Senhor diz assim para Pedro, larga isso aí que eu vou te fazer pescador de almas, né? E Pedro larga o barco, larga a rede toda e ele segue Jesus Cristo para ser um pescador de almas. Veja só, irmãos, eu nunca tinha pensado que nós somos a rede. Nós somos a rede que pesca as almas através da proclamação do Evangelho. A nossa boca se transforma numa rede para que muitas almas sejam alcançadas por nós. E Jesus, quando ele fala isso para Pedro, né, eu comecei a pensar. E aí, irmãos, quando o Senhor me falou nesses remédios que ele quer curar a igreja, né? E você vê que 3 vezes 7 dá 3 é a trindade, 7 é um número da perfeição, de uma obra perfeita, 3 vezes 7 dá 21, um ano é 21, e Deus de repente fala que mostra 21 remédios. E agora veja só, irmãos, e aí eu comecei a falar para Deus, digo, Deus, mas como que será essa cura? Como que você vai fazer essa cura? E o Senhor me levou a pensar no que está escrito em 2 Crônicas 7,14, que diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, aí então ouvirei a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor me levou a lembrar sobre Neemias, né? Que Neemias, Israel, os muros de Israel estavam destruídos e Neemias vai reconstruir os muros e ele começa a pedir perdão pelos pecados, né, de Israel. E aí o Senhor faz com que ele feche as brechas do muro. Então o pecado, ele abre brechas para que o inimigo invada os muros da nossa vida, os muros do nosso ministério, os muros da nossa mente, e nós passamos a ser atacados. E veja só, nesse período de 18 a 28, são 10 dias que no início do ano, que o Senhor ensinou ao povo judeu, que se chama um período que é chamado Yamim Noraim. E os judeus costumam, nesses 10 dias, se arrepender pelos pecados, e no dia 28, que é o dia de Yom Kippur, eles jejuam e buscam a Deus e começam a pedir perdão pelos pecados. Irmãos, veja só, nós somos a rede e temos que limpar a rede. Agora veja só, nós temos que limpar a rede da religiosidade, que fez com que nós ficássemos egoisticamente fechados no templo, louvando, adorando o Senhor. É tão gostoso a comunhão, é tão gostoso adorar, mas
nós nos esquecemos de sair das quatro paredes e ir para o ID. Agora, quando nós ficamos presos nessa pandemia, nós podemos perceber o nosso erro. Nós precisamos tirar os gravetos que estão sujando a rede, que são os gravetos do nosso desinteresse em ganhar as almas, em buscar os perdidos. Quantos parentes e quantos morreram desse tempo e que nós tínhamos a liberdade total e, no entanto, nós não usamos essa liberdade para sair nas feiras, para sair como fazia a igreja primitiva, pregando o evangelho. Nós precisamos limpar os gravetos da rede, irmãos, do nosso egoísmo, de nós não nos importarmos com o sofrimento das pessoas. Foi preciso vir essa pandemia para que nós acordássemos e Deus está nos alinhando com a misericórdia e nós estamos vendo agora como nunca a humanidade toda sentindo misericórdia, querendo ajudar um ao outro. E a Bíblia diz que nós fomos chamados para as boas obras, no entanto nos esquecemos das boas obras. Irmãos, nós precisamos tirar os gavetos da nossa competição, porque nós estamos constantemente competindo um com o outro, as denominações. Tem igrejas num bairro que os pastores não conversam um com o outro, se tratam como inimigos, e nós somos reino. Deus nos fez para que nós tivéssemos um só pensamento, uma só direção, para que Jesus, quando fez a oração ao Pai, ele disse: Pai, eu oro para que nós sejamos, para que eles sejam um, como eu e você somos um. Ele fez uma oração por uma unidade que nós não temos, uma unidade que nós não vivemos. Então, nós somos muitos ministérios, e eu sempre falo algo, cada ministério tem um chamado. Então, tem ministérios que têm um chamado para o louvor, tem ministérios que têm chamado para a cura, tem ministérios que têm chamado para a libertação, tem ministérios que têm chamado para pregar o evangelho mesmo, são mais pregadores do que outros, saem dos quatro paredes. Tem ministérios, irmãos, que são chamados para a cura interior, né? Tem ministérios que são chamados para o sobrenatural. E qual que era o plano de Jesus Cristo? Era que não houvesse competição entre nós, era que nós fôssemos um. E eu vivi para ver, numa ocasião, irmãos, quando eu estava numa igreja, eu estava, se não me engano, ministrando num ministério, e esse ministério era um ministério especializado em louvor. O líder do ministério era um adorador que tocava diversos instrumentos, e ele ensinou a adoração para muitos, se transformou numa escola de adoração, aquela igreja, com muitos adoradores, e eu vivi para ver algo que me maravilhou, quando um dia ele pegou e desafiou alguns daqueles seus membros para que eles pudessem ser enviados como missionários a um outro ministério pequeno que não tinha adoradores. Esse é o sonho do Senhor, o sonho de Deus. Este é nós sermos um. Não é nós, mas sabe o que a sujeira na rede está fazendo? Ela está fazendo com que aquele que tem um ministério de cura, ele quer que todos sejam igual. E então nós temos visto que as pessoas dizem: não, porque os outros ministérios têm que aprender com o nosso, estão errados, o nosso ministério é que está certo. Não. Jesus falou, a palavra do apóstolo Paulo falou, que tem ministérios, assim como o corpo tem diversos membros, tem ministério que é mão, tem ministério que é braço, tem ministério que é cabeça, ou seja, mestres. Quantos ministérios que tem muitos mestres, mas veja só, não tem a visão desse pastor que teve de abrir para que seus membros possam ser livres e ir como um missionário para um outro ministério e ser reino. Então, as nossas redes estão sujas, as nossas redes precisam ser limpas, nós precisamos limpar a nossa rede. E os judeus têm um costume desses 10 dias de Yamim, Noraim, eles creem, e eu creio também, irmãos, porque Deus periodicamente ele vai nos analisar para ver como que nós procedemos no ano.
E nesses dias, nesse Yom Kippur, eles creem, Deus ensinou a eles, aos judeus, que nesse dia Deus, ele julga a cada um dos moradores da terra. O que eles fizeram no ano anterior, entendeu? O que eles fizeram naquele ano anterior. Então, Deus vai analisar e a partir do julgamento que ele fizer, ele vai liberar ou não liberar bênçãos, ele vai liberar correção, ele vai tratar com as pessoas conforme o seu procedimento no ano anterior. E veja só, quando nós falamos em nos examinar, nós temos que lembrar de um homem que foi segundo o coração de Deus e que ele costumeiramente pedia ao Senhor: Senhor, examina-me, vê se há em mim algum caminho mau. Chama-se Davi. Davi pedia constantemente ao Senhor que examinasse ele. E muitas vezes eu falo sobre isso e as pessoas ficam admiradas. Nossa, eu nunca pedi ao Senhor para ele me examinar se havia algum caminho mau, né? Quando Davi falava algum caminho mau, ele quis dizer: eu estou fazendo algo errado, eu estou caminhando de uma forma errada em alguma coisa que eu estou fazendo, então eu quero que você me examine, me veja e me mostre, examina e vê se há em mim algum caminho mau, porque eu quero andar nos teus retos caminhos, eu quero te obedecer. Então, veja só, nesses dias de Yamim Noraim, nós temos que pedir ao Senhor que ele nos examine e nos mostre os caminhos maus. Ah não, apóstolo Paulo Diel, mas eu creio que eu estou certo no caminho, eu estou fazendo as coisas certas. Deixa eu te perguntar algo, eu vou falar algo primeiro e depois vou fazer uma pergunta para que você responda, né? O apóstolo Paulo, ele foi o único dos apóstolos que ele teve a coragem de dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele chegou a um nível que ele disse: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele foi tão tomado pelo Espírito que ele vivia em arrebatamentos, que ele disse, eu não sei se no corpo, fora do corpo, e ele recebeu instruções maravilhosas de Deus, ele definiu o amor, ele definiu tantas coisas tremendas, Paulo, né? E Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus Cristo, né, por outro lado, ele fala: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Mas parece que nós, como igreja, nós damos aula para ser um super líder, para ser um super rico, para conquistar muitas riquezas, para vencer e ser um grande vencedor, para ser uma primícia, sei lá o quê, mas não estamos buscando ser imitadores de Cristo, da simplicidade do Cordeiro de Deus, do carpinteirinho de Nazaré. Essa é a fórmula correta, e Paulo fala isso. E então, veja só, e aí eu costumo fazer uma pergunta, que quando a gente faz essa pergunta, e eu faço para mim mesmo, e nós nos sentimos apertados para responder. Veja só, como seria uma igreja em que todos fossem iguais a você? Se pudesse haver uma igreja que todos fossem imitadores seus, você não tem que pedir ao Espírito Santo que te examine. Você não tem que usar o Yamim Noraim nesses 10 dias de 18 a 28, e você não tem que no dia 28, que é o dia de Yom Kippur, que é o dia do arrependimento, que os judeus usam para jejuar um dia e ficar separados, pedindo perdão a Deus, você não precisa fazer nada disso, porque você está perfeito. Agora veja só, deixa eu falar algo, veja só, e como que seria, tem tantos que eles já decidiram que não precisam de uma igreja, eles são, vamos dizer assim, cristãos online, cristãos caseiros, né? Como que seria uma igreja, a igreja do Senhor, se todos resolvessem ser esse Robinson Crusoe que se isolou, que ele fica assistindo, vendo filmes? A humanidade toda se perderia, porque o projeto de Deus é uma igreja, é estarmos juntos num só pensamento e numa só direção. Quem vai ser arrebatado é a igreja. Então,
Ele não serve para ser imitado. Uma pessoa assim precisa pedir a Deus uma nova direção. Como seria uma igreja onde alguém fosse igual a uma pessoa, um João, que entende que o dízimo não deve ser entregado, que o dízimo é do Velho Testamento, que isso aí não se aplica mais hoje, né? Então, uma igreja que fosse imitar esse homem, eu imagino assim, que chegava alguém nessa igreja e estava lá assim, a igreja do não dizimista em cima. Aí chegava uma pessoa e dizia assim, escuta, quando é que é o culto aqui? Não, aqui não tem culto não, essa igreja nunca abriu, porque ela não tem recurso para pagar aluguel, ela não tem recurso para nada, então essa igreja não abriu. Essa igreja ela é imitadora do não dizimista, só deixaram e colocar uma placa em cima, entenderam? Como que seria uma igreja, irmãos, em que a pessoa não aceita a liderança, o que a liderança fala, se rebela, tem suas opiniões, não, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Seria a igreja não concordina, né? Então, ia chegar alguém na igreja e estava um lá pregando e um levantava a mão, eu não concordo. E o outro dizia, eu também não, eu tenho outra opinião. Como que seria uma igreja assim? Como que seria uma igreja em que nunca se saiu para pregar o evangelho fora das quatro paredes, né? Essa igreja, ela nunca ganharia alma alguma. Imagine todas as igrejas da terra fossem desse jeito, né? Como que seria uma igreja em que não tem nada a ver, né? Uma vez salvo, sempre salvo, não tem nada a ver. Eu posso fazer qualquer coisa. Aquilo que está na Bíblia, que aquele que perseverar até o fim será salvo, já não vale. Isso aí é coisa antiga. Não precisa perseverar. Aquele que está na Bíblia dizendo que os salvos terão vestes brancas, que são as atitudes dos santos, não precisa, aquilo lá não precisa não. Eu posso fazer qualquer coisa. Eu posso desviar para a direita e para a esquerda, ao contrário do que Deus fala na palavra, para mim não desviar para a direita e nem para a esquerda. Mas eu posso fazer qualquer coisa que eu nunca vou perder a minha salvação. Vocês imaginem uma igreja desse tipo. Então todos fariam qualquer coisa, todos estariam liberados para tudo, porque é uma vez salvo, sempre salvo. Vocês estão entendendo? É algo que de nós pensarmos, porque a Bíblia diz que nós temos que ser santos. Veja só, é um tempo de nós limparmos a sujeira da nossa rede para colocar óleo na candeia. Lembram da parábola das virgens? O que está escrito na parábola das virgens? Está escrito que haviam 12 virgens, significando, e elas estavam com vestes brancas, significando que essas pessoas ali, elas tinham algo que não era comum com o pecado. Quer dizer, por isso saíram chamadas de virgens. Não havia um pecado grande ali, mas havia algo que diferenciava metade delas, que era faltar óleo na candeia. E o que significava o óleo na candeia? O óleo na candeia é que aquelas pessoas que não tinham mais óleo na candeia, elas se esfriaram. Elas se tornaram aquela igreja que, quando Deus fala do morno, que ele não é quente e nem frio, e Deus está a ponto de vomitar da boca. Então, quando não tem óleo na candeia, aquelas pessoas perderam a vontade de participar do culto, elas perderam a vontade de buscar Deus, elas perderam a vontade de ler a Bíblia, elas agora ficam assistindo filme no Netflix, elas ficam assistindo A Fazenda, elas ficam assistindo um monte de coisas, e aí de vez em quando dá uma passadinha na Bíblia e deixaram de amar a Deus acima de todas as coisas, que é o mandamento, né? E amar ao próximo como a si mesmo, que é o mandamento de Deus que todos nós temos que seguir. Então veja só, irmãos, é um tempo de limpar as redes. Deus quer curar as nações. E eu quero te falar algo, né? Deus me falou que haverá um processo de cura muito grande na igreja. Agora, nesse ano de 5.781, que vai até setembro do ano que vem.
Deus estará curando a igreja. E eu percebi isso mesmo, porque eu estou sendo curado. Essas coisas que eu estou falando para vocês, eu não enxergava com tanta ênfase como eu estou enxergando agora. Eu não percebia como eu estou percebendo agora. Eu não via como estou vendo agora. Foi preciso Deus dar um stop, pensa, raciocina, e nós estamos vendo agora. Nós estamos vendo agora quantas pessoas que nós deixamos de pregar o evangelho, de falar. Todos nós estamos agora ansiosos, loucos para voltar o tempo da liberdade, para que nós possamos sair para ir proclamar o evangelho. E irmãos, Deus está quebrando as nações, Deus está mudando, Deus está fazendo coisas tremendas. Deus colocou Bolsonaro no Brasil com a mensagem de Deus acima de todos e colocou ele à frente da nação. Esse homem vai agora na ONU e fala da cristofobia, da perseguição aos cristãos, coisa que nunca foi falada. Deus colocou Trump nos Estados Unidos, colocou uma mulher na Bolívia, fez Evo Morales renunciar, colocou um homem no Paraguai que prega o evangelho, colocou um no Uruguai que é da direita, colocou um homem na Polônia que é de um partido chamado Lei e Justiça, e quando esse homem foi eleito, cantaram aleluia, todos nas praças da Polônia. E eu estava lendo ontem, irmãos, que agora eles querem colocar na lei da Polônia que Jesus Cristo é o rei da Polônia. Ou seja, eles querem colocar na Constituição, eu não entendi como que eles vão fazer, mas eu li claramente, de coisa de gente séria, que eles querem colocar Jesus Cristo como rei da Polônia, como rei espiritual, como Deus da Polônia. Então veja só, nós estamos vendo Deus agir, nós veremos coisas drásticas acontecer. Eu tive uma mensagem de Deus há uns dias atrás, quando ele me disse que tanto o mal como o bem acontecerá muito rapidamente nesse ano. Tanto o mal como o bem vai acontecer muito rapidamente e com muita intensidade. E nós estamos vendo isso, irmãos. Nós vamos ver o anticristo, o falso profeta, eles virem com toda a fúria contra a igreja, contra os cristãos. Nós vamos ver a perseguição aumentar, nós vamos ver coisas acontecerem. E veja só, eu quero que você entre no YouTube, no meu canal, AP Apóstolo Paulo Roberto Diel, AP Paulo Roberto Diel, e se inscreva lá e você vai ver revelações sobre os últimos tempos. Deus me levantou muito para trazer coisas da última hora, revelações dos últimos tempos. E eu quero que você entre no canal e veja as coisas que nós temos falado lá. E uma das coisas que Deus nos mostrou é que ele estaria de 2014 até o ano de 2021, que é o período de antes que venha o terrível dia do Senhor. Eu quero que você assista lá um vídeo que tem lá, que foi feito em Campo Grande em 2015, quando Deus nos mostrou isso e pessoas foram arrebatadas e viram a tribulação e o que ia acontecer. E naquela época Deus mostrou que ele iria nesse período de 2014 a 2021 mostrar coisas que iriam acontecer com grande intensidade no período de 2022 a 2029. E olha só, nós já vimos acontecer grandes enchentes, coisas relacionadas com água, nós vimos acontecer coisas com ventos, nós vimos acontecer coisas com terremotos, inclusive no Brasil, na Bahia, nós vimos ciclone acontecer em Santa Catarina, que nunca aconteceu, e agora nós estamos vendo com fogo. E agora estamos vendo com fogo. E vocês perceberam uma coisa, que quantas notícias de serpentes aparecendo em casa, em geladeira. Uma mulher, ela pegou, comprou uma alface, colocou na geladeira e tinha uma cobra misturada, quando ela abriu estava a cobra dentro da geladeira. Ainda bem que não era uma jararaca falsa, não era uma cobra venenosa. Mas quantos casos que nós estamos vendo de serpentes. Isso tudo são sinais, irmãos. Sinais
de coisas que irão acontecer. Então, eu quero te desafiar que você, nesse Yamim Noraim, nesses dias que antecedem, que no dia 28, que é o dia do Yom Kippur, que você esteja se separando, jejuando nesse dia e buscando o Senhor, e se arrependendo dos pecados do seu ministério, da sua família, da sua cidade, do Brasil, das nações, pedindo perdão ao Senhor e pedindo que o Senhor lance um decreto novo, um decreto bom para o ano que nós vamos viver ainda, que será esse ano, o ano judaico. Quando eu falo 5.781, é o ano que os judeus contam desde a criação do mundo, 5.781. Então, que nós estejamos buscando e que estejamos pedindo a Deus a cura, a nossa cura. Deus quer curar as nações, Deus quer curar a igreja, e nós precisamos ser curados de muitas coisas, irmãos. Nós precisamos ser curados, nós precisamos que o reino venha sobre nós. E este é o ano em que Deus vai estar curando a igreja, e Deus vai estar, através dessa revelação, né? Por que existe essa árvore que dá 12 frutos, um em cada mês, e que ela fica na margem, né, do rio que nasce no trono de Deus e do Cordeiro, nasce no meio do trono de Deus e do Cordeiro. Imagine esse rio. Esse rio é um rio sobrenatural, um rio do céu, é um rio divino. E essa árvore que dá 12 frutos, as folhas dela são para a cura das nações, né? Quando o Senhor me deu esse sonho, né, desses 21 remédios, e isso aí com certeza, irmãos, serão áreas que Deus vai curar da igreja. Então, remédio para curar a divisão, remédio para a santificação, eu não sei, mas eu só sei te dizer que essa árvore cujas folhas são remédio para as nações, elas estão lá, no reino do Espírito, e não é só para nós ou para bonito, não. Deus vai estar usando as folhas dessa árvore para nos curar da nossa maldade, da maldade das nações, porque o avivamento, Deus nos revelou que ele começa também depois desse Yom Kippur. Então, nós tivemos visões de que do dia 29 de setembro em diante, nós víamos candeias, lamparinas se acendendo. Nós não vimos só com óleo, nós vimos acesas, muitas lamparinas se acendendo em toda a igreja. E isso significa uma lamparina que não só tem óleo, mas que ela vai incendiar. Isso significa avivamento. Então, este ano é um ano de cura, é um ano de avivamento. Mas para que a cura venha, o segredo é o arrependimento. E é interessante que o Senhor me disse com relação aos remédios, ele disse, tu não tomou já vitamina, que ela tem uma cobertura, ela é revestida, e você aí toma aquela vitamina e ela fica derretendo no seu estômago durante o dia inteiro, para que você não receba só de uma vez a vitamina, mas você fica recebendo gradativamente, e ela seja absorvida pelo seu sangue. Aí ele disse assim, eu estou derramando, eu estou ministrando esses remédios sobre a igreja. E à medida que a igreja for acordando, que ela for clamando a mim, que ela for se arrependendo, que ela for buscando, né? E eu lembro de novo 2 Crônicas 7:14, né? Então ele disse assim, à medida que vocês estiverem se arrependendo, enxergando a sujeira da rede, né? Eu vou usar agora o termo do Asaf. À medida que vocês estiverem vendo isso, será como eu tirar o revestimento de um tipo de remédio que vai curar vocês nessa área. Quando vocês enxergarem os outros gravetos na outra área da vida de vocês,
eu vou tirar o revestimento e vocês serão curados. Mas eu estou ministrando uma cura às nações. Eu estou curando as nações. E vocês verão coisas tremendas. E para encerrar, eu quero dizer a vocês que nós temos uma sala profética de oração e nós oramos, tem noites que nós oramos. Ontem, por exemplo, foi desde as 11 até as 3 da manhã. E é numa sala online de vídeo e um vê o outro e um ouve o outro e a gente concorda nas orações. E ali temos tido visões e revelações fantásticas. E eu quero contar algumas visões que foram liberadas naquela sala. E uma delas descia uma grande rocha do céu, como se fosse uma montanha muito grande, toda rochosa. E de repente, na ponta daquela montanha surgia como se fosse uma boca, um rosto. E aquele rosto soprava sobre a terra. E ele soprava sobre a terra. E depois que aquela pedra soprava, aquela pedra começava a falar com as nações. E nós pedimos ao Espírito Santo explicar aquilo. E ele nos falou que aquela rocha é Cristo, que ele é chamado de a rocha, né? A pedra de esquina, e que ele vai soprar sobre as nações. Agora, entenda você como que será um sopro da rocha sobre as nações. Esse sopro vai trazer muitas coisas para acordar, porque ele vai soprar primeiro para que as nações acordem. Muitas vezes é preciso sacudir alguém e dizer acorda. Muitas vezes alguém está no sono tão grande que é preciso bater na face e dizer acorda, acorda fulano, você desmaiou, você não está ouvindo mais, acorda. Muitas vezes, com certeza esse sopro, ele vai trazer sofrimentos, esse sopro vai trazer ciclones, esse sopro vai trazer terremotos, esse sopro vai trazer talvez tsunamis, esse sopro do rei, porque o rei vai mexer com esse sopro. Imagine o sopro de Cristo sobre a terra, o que vai acontecer. E depois ele falava com a terra. Então, veja só, quantas pessoas que foi preciso o sopro do Covid atingir a sua família para que elas pudessem abrir os seus ouvidos para Deus. Quantas que estavam há quanto tempo esquecidos de Deus, famílias esquecidas de Deus, mas esse sopro de enfermidade que veio sobre a terra, que não foi que Jesus gerou, não, isso foi o próprio homem que gerou. E o homem é tão maligno que pode gerar outros ainda. Mas veja só, esse sopro de Cristo será algo que nós não imaginamos. Então, e depois ele falará com aqueles que forem mexidos com o sopro, acordados pelo seu sopro. E então, irmãos, mais do que nunca, é preciso que se limpe a rede. Que você ouça essa palavra, peça ao Senhor para que Ele examine, ver se há algum caminho mau em você. Mas se você pode ser uma igreja, todos imitar a você, então não precisa você pedir. Se você pode dizer como Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo, com isso ele disse assim, se houverem igrejas que todos sejam iguais a eu, vocês estarão no centro da vontade de Jesus Cristo, porque eu sou total seguidor e obediente a Cristo. Então, se você puder dizer isso, não precisa você pedir ao Senhor te mostrar os meus caminhos, não precisa você usar o Yamin Noraim, e não precisa que você faça um jejum no dia de Yom Kippur. Você já está pronto, você já é semelhante a Paulo, e você não vive mais, mas Cristo vive em você. Amém? Então, eu sei que isso aí que eu estou falando abre o entendimento, e eu acho bastante difícil, né? E talvez seja Deus tenha
um número muito resumido de pessoas assim na Terra, que estão vivendo como Paulo, né? Que estão, né, nessa dimensão, né? Então, meus queridos, muito obrigado pela atenção de vocês e vocês que ficaram atentos nesse tempo a esta live, e porque eu quero dizer a vocês que todos os que não forem encontrados pelo Senhor num concerto total, entendeu? Nesse ano de 5.781, serão soprados por Deus. Ele vai soprar, entendeu? Ele vai soprar. E o Senhor nos deu uma outra visão também. Eu estou ficando um pouquinho longa, mas não tem importância, aqui dá para falar mais um pouco. Era um barco que batia numa rocha e quebrava o casco do barco, que era de ferro, e o barco começava a afundar. Mas surgia uma ferramenta como celestial, que ela desentortava a ponta daquele barco e já soldava a ponta do barco. Nós entendemos que essa visão que o Senhor deu é que em muitos lugares, né, barcos vão começar a afundar. O barco pode ser uma nação, uma cidade que vai sofrer um terremoto. O barco pode ser uma cidade onde vai haver um grande ciclone que vai destelhar todas as casas, vai mexer com prédios, né? O barco pode ser um lugar onde vai vir na beira, no litoral, e aí eu abro um precedente para falar a vocês, né? Quem mora no litoral, né? Que estejamos preparados, porque muita coisa pode acontecer. E veja só, então esse barco pode ser um lugar onde Jesus vai soprar para aquele lugar, abrir os seus ouvidos para ouvir ele. Mas os obedientes, veja só, os obedientes, aqueles que foram encontrados pelo Senhor, né, e aprovados por ele. Nesse Amim Noraim, os judeus creem que Deus examina o ano anterior, vê o arrependimento, e aí ele julga e lança um decreto. Então, se nós formos aprovados pelo Senhor pelo arrependimento ou pelo nosso procedimento no passado, né? Muito melhor pelo procedimento e juntando com o arrependimento, que formam algo perfeito para nós estarmos se apresentando a Deus. Então, o barco onde nós estamos não afundará. Acontecerá o que está no Salmo 91. Leiam o Salmo 91. Ele diz assim que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, que está debaixo das asas de Deus, que diz Deus é a minha proteção, é a minha segurança, né? Ele ali diz que ele te livrará do lasto passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola a meio-dia. 10.000 cairão a teu lado, 3.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele te livrará do terror noturno, né? E ele diz assim, somente com teus olhos tu verás o castigo dos ímpios. Esse barco que nós vimos batendo na rocha, ou seja, Deus está dando um recado que às vezes nós vamos bater na rocha. Vamos nos assustar. E vamos dizer, meu Deus, o que é isso? Chegou, acabou, parece que está acabando até para mim. Mas de repente, de forma sobrenatural, ele dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito. E o conserto do barco ali, que pode ser a nossa casa, o vento não vai pegar o telhado, não vai cair o prédio onde nós moramos com o terremoto. Amém, queridos? Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. E se você gostou da live, eu quero te falar algo muito sincero. Eu sou muito temente a Deus e muito bíblico. Deus nos fala de muitas maneiras, nós temos tido visões, arrebatamentos, revelações. Eu tenho muito temor
em falar as coisas que falo. Entra lá no YouTube, se inscreve no meu canal, AP Paulo Roberto Giel, clica no sininho e mais, ajuda a compartilhar vídeos e pede e fala para os seus irmãos, olha, eu vi esse apóstolo e ele fala algo que eu creio que é de Deus. E eu te digo que eu tenho certeza que é do Senhor. Shana Tová Umetá significa um ano doce para vocês. Talvez você não saiba, mas quase todos nós brasileiros, a grande maioria, somos descendentes de judeus. Isso é um outro mistério, que eu vou fazer uma live para falar sobre isso. Fiquem na shalom do Senhor, na paz de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma boa tarde e que a graça de Cristo desça sobre o coração de vocês e que possamos ser aprovados pelo Senhor nesse Yamin Noraim.